Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa, em tempo real. Elivaldo Barbosa, que começa a acompanhar os desdobramentos das pré-candidaturas em municípios do estado do Piauí também, na região sul, no interior do estado do Piauí. Região de Picos, como é que está a situação, Elivaldo? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli Lopes. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha, Joelson, em Picos, como em todo o país, o clima também já é de preparação das articulações políticas, das alianças, com vistas às eleições municipais. E lá eu acompanhei de perto a produção muito bem feita, muito cuidadosa do repórter J. Pereira, que mostra esse panorama geral de pré-candidaturas no município modelo de 70 mil habitantes e que é o centro de uma região com quase 60 municípios. Vamos acompanhar. A cidade de 76 mil habitantes cresce, se projeta para o futuro. Comércio forte, economia pujante. O segundo entroncamento rodoviário do Nordeste tem uma população flutuante de 3 mil pessoas dia. Nas últimas eleições, mais de 46 mil eleitores foram às urnas e as projeções para esse ano são bem maiores. Pelo menos 50 mil eleitores estarão aptos a votar. A proximidade do pleito eleitoral favorece novas alianças e proporciona um maior diálogo entre os partidos. Quem apostou em uma eleição polarizada ficou surpreso com o número de pré-candidatos. Por enquanto, 5 nomes disputam o comando do Palácio Coelho Rodrigues. Depois que se filiou ao PMDB no dia 19 de setembro do ano passado, o empresário Francisco de Assis Cosme Cisô assumiu uma postura de independência. Hoje se lança pré-candidato, mesmo contrariando a ala majoritária do partido. E explica. Porque eu sou contra a mermícia aliciatória, de forma descompassada, que começa aqui em Picos e chegou em Brasília. Antes de se filiar ao PSDB, o funcionário público e empresário Júnior Nobre já trabalhava a pré-candidatura à Prefeitura de Picos. Alegando falta de união e clareza da direção do PSDB quanto à sucessão municipal, deixou a agremiação e ingressou no PSC, prometendo fazer a diferença ao questionar as gestões anteriores. É que os gestores não tiveram a preocupação de fazer projetos de infraestrutura. Como eu digo, Picos precisa de um grande hospital, Picos precisa de uma maternidade, Picos precisa de um UTI, Picos precisa de um UTI neonatal. Procurado por nossa equipe, o pré-candidato Gil Marques de Medeiros, o Gil Paraibano, preferiu não gravar entrevista. O ex-prefeito é hoje filiado ao Partido Progressista e considerado nome forte na disputa ao Palácio Coelho Rodrigues. O ex-suplente de deputado federal Gutenberg Rocha colocou também o nome à disposição dos tucanos. O médico neurologista defende uma administração democrática, focada na economia de recursos e direcionada a investimentos, e critica a gestão atual. Então, ele tem pensado muito na questão eleitoral e não tem conseguido administrar a cidade. Eu acho que poderia se fazer as duas coisas. Ao justificar a sua candidatura à reeleição, o prefeito de Picos garante estar unido com um grupo de partidos que integram a sua base aliada. Padre Valmir diz que precisa ser testado por si mesmo e acredita que é possível fazer mais. Não digo inimigos políticos, mas adversários, tem que buscar de qualquer maneira sujar essa imagem que a gente está construindo, que não foi construído, é que eu repito, o que sou hoje, a transparência e a honestidade que sou hoje, não foi construído dentro de um dia, de 4 anos, de meio ano e de 1 ano e meio de administração, foi construído com história de trabalho. Olha, Elivaldo, a eleição vai ser quente em Picos, isso já está nítido pela pré-campanha. Já está bastante movimentada, perceber essa atmosfera lá em Picos, bastante as articulações intensas acontecendo e a tendência é isso que a reportagem mostrou. Até agora uma tendência de pulverização de candidaturas, pelo menos 5 candidatos, claro, contando com o prefeito Valmir Lima, que vai ser candidato à reeleição, 5 candidatos podem disputar a eleição na principal cidade do sertão do Piauí. Tá certinho, nós vamos acompanhar. A TV Cidade Verde vai acompanhar em todas as regiões do estado essa movimentação dos pré-candidatos e também durante as campanhas que virão. Agora, Elivaldo, você falou aqui em tempo real, você publicou a foto do jornalista Amadeu Campos, pré-candidato pelo PTB, na reunião com Regina Souza, senadora pelo PT, apontando essa aproximação entre os partidos.
Hoje houve mais uma reunião envolvendo outro pré-candidato, Dr. Pessoa, do PSD, reunindo-se com o presidente do Diretório Estadual do PDT, o deputado Flávio Nogueira. É outro partido, ou é outra aliança que se aproxima, Elivaldo Barbosa? Pode ser entendido assim, esse encontro? É possível, embora eu considere remota essa possibilidade. Mas depois que o presidente Flávio Nogueira disse aqui, ao Notícia da Manhã, numa entrevista aqui no estúdio, disse que é isso, o partido se entregar agora, nada disso. Nós vamos continuar firme discutindo com todos os candidatos. Isso aí abriu, então, as porteiras, abriu aí as possibilidades do PDT buscar um diálogo com todos os candidatos que pleiteiam o Palácio da Cidade. Com isso, não tendo posição fechada ainda com ninguém, recebeu hoje o pré-candidato do PSD, Dr. Pessoa, que está ainda à procura de uma composição consistente para a sua chapa majoritária e, claro, também para as eleições proporcionais. O diálogo aconteceu agora há pouco na sede do PDT, aqui em Teresina, na Zona Leste, em que o deputado Flávio Nogueira, aliás, o suplente do deputado Flávio Nogueira, presidente do PDT no estado do Piauí, recebeu o deputado estadual e pré-candidato do PSD, Dr. Pessoa. E, claro, o assunto foi exatamente a possibilidade de uma aliança. Dr. Pessoa, que no passado recente, ele foi filiado também ao PDT, já foi vereador aí para mais de uma legislatura, eleito através da legenda do PDT. Tinha uma certa afinidade. Com certeza. Tá certo, olha. E olha, o estado do Piauí ainda luta para manter sempre o equilíbrio fiscal, ajustar as contas, cortar gastos, aumentar a arrecadação. E as empresas que mais colaboram com essa arrecadação através do ICMS serão reconhecidas com um evento especial. Para falar sobre esse assunto, essa situação também do estado do Piauí, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário Rafael Fonteles, secretário da Fazenda, e conversa com a gente a partir de agora. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde aos telespectadores. No começo da gestão, dessa gestão de Wellington Dias, a grande preocupação era o controle com gastos, controle com o limite imposto pela legislação, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Piauí ainda está sob risco de violar esses limites? Olha, Joelson, de fato, com essa queda constante na arrecadação federal, que repercute na queda dos repasses do FPE, você tem uma diminuição no denominador, digamos assim, dessa conta, em que você tem gasto com o pessoal em relação à receita recebida pelo Estado. Aí vai se aproximando da margem. Então, no momento que você tem frustrações de receitas, o risco de você ultrapassar os limites estabelecidos na LRF sempre existe. A gente conseguiu manter até agora fora do limite prudencial, mas a cada quadrimestre, nós teremos um novo relatório no final desse mês, sempre haverá o risco. Com relação ao limite máximo de 49, eu destaco que é impossível o Estado do Piauí superar, portanto, as piores sanções que nós teríamos, certamente não teremos. Mas se ultrapassar o prudencial, poderemos ter que fazer mais alguns ajustes em termos de folha de pagamento para não ultrapassar. Mas isso abre espaço para contratações, por exemplo? Se houver uma ultrapassagem do limite prudencial, por exemplo, só teremos contratações, a lei só permite nas áreas de saúde, segurança e educação, para repor aqueles que vão se aposentando, justamente para na tentativa de voltar o índice abaixo do limite prudencial, que é de 46,55%. As contratações de outros poderes, os gastos dos outros poderes, entram também nessa conta? Cada poder tem os seus sublimites, digamos assim. Eu estou falando apenas dos limites do Executivo, que é 49%, o índice de gasto com o pessoal seria o limite máximo, e o prudencial dá em torno de 46%, dá exatamente 46,55%. Então é uma vigilância constante em momentos de queda de receita, porque, como eu disse, o gasto do pessoal pode até estar se mantendo, mas quando a receita cai, o índice aumenta, porque é um quociente que você tem que verificar. Então você tem que estar atuando sempre nas duas pontas, tentando manter o crescimento das receitas e tentando que suba pouco o gasto com o pessoal, porque não tem como ficar parado, porque tem um crescimento vegetativo das progressões, promoções, né, alguns reajustes previstos em leis até superiores, às vezes, à lei de responsabilidade fiscal. Então, você tem que estar cumprindo a lei, mas, ao mesmo tempo, nessa ginástica, né, para poder se adequar à LRF. Secretário, a administração está fazendo um cruzamento de folhas de pagamento com outros poderes, com a Prefeitura de Teresina, agora também com a Prefeitura de Timon. Isso, de certa forma, promove também uma economia para o Estado? Com certeza. O trabalho liderado pelo secretário Franzé na administração é de fundamental importância. Ele não fez apenas com a Prefeitura de Timon, já fez com a Prefeitura de Teresina. Dentro do próprio Estado, às vezes, havia acúmulos ilegais de funções ou de cargos. Com a Assembleia. A CGE também
atuando numa auditoria da Folha com o Nuno, ter feito um bom trabalho nesse sentido. O problema é que isso é tudo muito demorado, porque tem que ser feito respeitando os direitos dos servidores. Então, você tem que abrir o processo, verificar, depois de verificar, dar chance para o servidor tudo se justificar. Prazo, né? Então, tudo tem prazo, mas é óbvio que isso tem surtido efeito, como eu disse, para segurar o crescimento vegetativo da folha e para que o serviço público seja melhor prestado. Já que nós vivemos num período de vacas magras, a gente tem que fazer mais com menos recursos. Então, essa eficiência na folha ela é fundamental, porque ela é a principal despesa do Estado. Eu queria até destacar aqui, Elivaldo, que 70% do gasto, da receita recebida e que vira gasto, é gasto com o pessoal, direto ou indiretamente. Então, isso é muito relevante, esse cuidado com a folha de pagamento. Não tenha dúvidas. E com relação à operação de crédito junto ao Banco Mundial, recentemente assinada já em Brasília, como é que está o cronograma de liberação desses recursos, quando o Estado já poderá se utilizar desse recurso para, sobretudo, atuar no setor de investimentos? Olha, a expectativa, Elivaldo, é que até essa sexta-feira esses recursos estejam na conta do Estado, que tem que transitar por uma conta no exterior, do Banco do Brasil, depois a remessa dos valores para cá, então isso precisa de autorização de Banco Central, mas tudo já foi feito, estamos aguardando para essa semana, na pior das hipóteses, na próxima, o recurso do DPL, os 200 milhões de dólares, estarão na conta única do Estado do Piauí. Secretário, vocês nesse esforço para aumentar a arrecadação estão reconhecendo as empresas que contribuem para a arrecadação do ICMS. De que maneira esse reconhecimento vai acontecer? Perfeito. Na verdade, desde que o governador, na campanha eleitoral ainda, e mais quando assumiu o governo, ele tem dado o mote do desenvolvimento econômico. As primeiras gestões do governador Wellington Dias sempre foram muito voltadas para o desenvolvimento social. E agora o desafio é aumentar o emprego e a renda dos piauienses, para que isso represente mais desenvolvimento no sentido amplo da palavra. E a parte de desenvolvimento econômico, isso só pode ser feito do poder público em parceria com a iniciativa privada. É impossível o poder público sozinho executar esse desenvolvimento. Ele é um indutor, mas ele precisa dos empreendedores, dos grandes empresários, dos pequenos empresários, dos médios empresários, motivados para poder investir e aí gerar emprego e a roda da economia girar. Então, essa solenidade que nós teremos na sexta-feira é justamente mostrar um reconhecimento àqueles, claro que o critério é a arrecadação em ICMS, né, para que contribuem para esse desenvolvimento econômico. Sem as empresas pequenas, médias e grandes empresas, nós não teríamos condições de estar melhorando o emprego e a renda dos piauienses. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor secretário Rafael Fonteles pela participação aqui no Jornal do Piauí, falando a respeito das questões que envolvem as finanças do Estado. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, sempre à disposição. Ok, Elivaldo Barbosa, muito obrigado pela sua participação, Elivaldo. Obrigado, Joel. Só mais uma informação, se você me permite. Eu vou dar um cumprimento especial aos alunos de jornalismo, professores e dirigentes da Faculdade RSA de Picos, que realiza o 3º Fórum de Jornalismo da faculdade. E ontem eu tive o prazer de participar lá em Picos de uma mesa redonda com o tema Mídia e Política em Tempos de Crise, dividindo aí a mesa com uma historiadora, Nilzângela Cardoso, o jornalista Renan Nunes, aqui da TV Clube, a professora Maiara, que é de lá da coordenação do curso de jornalismo, o economista James Filho e o jurista Maicon João. Foi, de fato, um evento muito importante. Tem sido, hoje continua a programação e eu me senti honrado em representar a TV Cidade Verde neste fórum e agradeço a oportunidade nos oferecida pela Faculdade RSA, lá do município de Picos. Está aí Elivaldo Barbosa, representando muito bem a TV Cidade Verde. Obrigado pela sua participação, Elivaldo. Um abraço, Joelson. Até amanhã. Um abraço a todos.